séries, tudo bem com vocês? Como eu prometi, essa semana estou gravando esse videozinho para falar sobre as três últimas funções oxigenadas que a gente precisa estudar antes de estudarmos as funções nitrogenadas, certo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os ácidos carboxílicos, os ésteres e éteres, ok? Então, vamos lá! Então, aqui, sobre os ácidos carboxílicos. Então, eu já comentei nas aulas anteriores com vocês sobre os ácidos carboxílicos, mas achei que valia a pena a gente retomar para que vocês percebam a diferença dele com os ésteres, tá? Então, os ácidos carboxílicos, eles são caracterizados pela presença do grupo carboxila. Lembra que eu falei para vocês? O grupo carboxila, que é, na verdade, a união entre um grupo carbonila e um grupo hidroxila. Ou seja, no mesmo carbono, nós temos uma dupla ligação com oxigênio e também o grupo OH. Por isso, grupo carboxila. Então, é fácil de reconhecer um ácido carboxílico, porque nós vamos encontrar dois oxigênios ligados no mesmo carbono nas extremidades. Então, a gente aqui tem a representação de uma série de ácidos carboxílicos, né? O ácido metanoico, etanóico, propanoico, aqui com ramificação, e o ácido 2-butenoico. O que acontece? Quando a gente vai dar nome, a gente vai seguir as mesmas regras que a gente já viu lá para os hidrocarbonetos. Conta o número de carbonos, vê o tipo de ligação. O que vai acontecer? A terminação do nome vai ser sempre em oico. E o começo do nome vai ser sempre ácido. Então, fica fácil de nomear esses compostos e, principalmente, de reconhecer pelo nome que é um ácido carboxílico. O nome já diz a função. Então, sempre vai começar com a palavra ácido. Aí, a gente conta o número de carbonos, vê o tipo de ligação e termina o nome, então, com o sufixo oico. Então, por isso lá, metanoico, etanóico, propanoico e assim sucessivamente. Sempre que precisar numerar, como no caso aqui do ácido 2-butenoico, o carbono que tem o grupo carboxila será o carbono número 1. Então, 1, 2, 3, 4. Então, veja lá, é um ácido carboxílico? É. Então, o nome começa com ácido. Entre os carbonos, aliás, tem quantos carbonos aqui? 4 carbonos. 4 carbonos, o prefixo é but. Entre os carbonos tem uma ligação dupla, então o intermediário vai ser en. É um ácido carboxílico, então o nome termina em oico, certo? Então, sempre a gente vai usar esse tipo de regrinha. Aí, aonde que a gente pode encontrar, então, substâncias com essa função ácido carboxílico? Então, nós temos ácidos carboxílicos diversos, alguns muito próximos do nosso uso cotidiano, como é o caso do ácido etanóico, que tem o nome comercial como ácido acético. Esse é o nome comercial. E esse etanóico, pelas regras da IUPAC, é o nome oficial. Então, o ácido acético ou ácido etanóico é utilizado na produção do vinagre. Então, se vocês olharem o rótulo de uma embalagem de vinagre, vocês vão encontrar lá ácido acético 4,2%. Ou seja, é uma solução de ácido acético, certo? De ácido etanóico. Então, ele é usado para fazer o vinagre. Ele também é usado como solvente na indústria química e é produzido pela oxidação de álcoois. Então, já ouviram falar que o vinho virou vinagre? É lenda? Não. O que acontece? Com o passar do tempo, o vinho, por ter álcool, etanol, sofre a oxidação da luz, pela ação da luz, pela reação principalmente com oxigênio, e aí essa reação faz com que o etanol, álcool, se transforme em ácido etanóico.
Por isso, dizemos que o vinagre o vinagre não, desculpa, que o vinho ficou com gosto de vinagre, que o vinho azedou, certo? Por essa reação que acontece. Temos também um ácido acético menor ainda, com ácido acético, um ácido carboxílico menor ainda, que tem um carbono só, que é o ácido metanóico. Esse ácido metanóico ele é usado como solvente, ele é um fixador de corantes, e além disso, por que tem a formiguinha aqui, né? Porque se você já foi picado por uma formiga, você já sentiu a presença do ácido metanóico na sua pele. Então, aquela ardência que a gente sente quando a formiga pica a nossa pele, assim como aquela irritação, é causada devido à penetração desse ácido metanóico, ou ácido fórmico, que tem esse nome, exatamente porque vem das formigas, né? Beleza? E além disso, nós temos ainda a questão do odor. O nosso corpo produz uma série de ácidos carboxílicos. E esses ácidos carboxílicos, eles resultam num cheiro. Por isso, cada pessoa tem um cheiro diferente. Ah, professora, é porque a pessoa não tomou banho, não passou desodorante. Não só por isso, né? Claro que se ela não tomar banho, não passar desodorante, o cheiro vai ser ainda maior. Mas o nosso corpo, ele já produz uma série de compostos e que essa mistura de compostos resulta no cheiro característico de cada pessoa. Por isso que nós dizemos, né, que os cães, eles reconhecem seus donos pelo cheiro. Por quê? Porque eles têm um olfato, falou em cachorro, o meu resolveu latir para participar da aula. Então, por quê? Porque eles têm um olfato muito aguçado e com isso eles conseguem perceber esses cheiros característicos. Outros exemplos de ácidos carboxílicos com cheiros característicos acontece, por exemplo, com o ácido butanóico. O ácido butanóico não está aqui. O ácido butanóico é um ácido carboxílico com 4 carbonos. Ele é formado quando a manteiga fica rançosa. Aquele cheiro ruim da manteiga rançosa é devido à produção do ácido butanóico. Beleza, gente? Então, os desodorantes, alguns desodorantes, eles agem de modo a neutralizar esse ácido. Então, lembra lá que a gente viu no segundo ano? Acho que não foi no segundo, foi no primeiro ano. A gente viu que os ácidos reagem com bases. Então, alguns desodorantes, eles, para neutralizar o odor causado pela transpiração, eles têm em sua composição bases, né? E aí, a reação entre um ácido e uma base forma água, certo? E aí, com isso, a neutralização do odor. Beleza, gente? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre a outra função, a função éster. Os ésteres, eles são muito parecidos com o ácido carboxílico. Tanto é que os ésteres, eles são produzidos a partir de ácidos carboxílicos. O que acontece? Há uma substituição desse hidrogênio que está ligado ao oxigênio por um radical. O que é esse radical? Por átomos de carbono. Pode ser 1, 2, 3, quantos forem. Então, os ésteres, eles vão apresentar no mesmo carbono uma ligação dupla com oxigênio e uma ligação simples com outro oxigênio, o qual vai estar também ligado a mais carbonos, que pode ser 1, 2, 3, quantos carbonos forem. Então, veja aqui alguns exemplos, né? Um ácido carboxílico, um ácido acético, o etanóico, onde ele perde esse hidrogênio e forma, e liga-se nesse, ao invés desse hidrogênio com o oxigênio, um grupo CH3, certo? Então, veja lá, eu vou ter 2 oxigênios ligados no mesmo carbono, só que agora não mais nas extremidades da cadeia, no meio da cadeia, certo? Eu posso ter isso, pode acontecer isso
com um carbono apenas, com 2, quantos carbonos forem necessários. Como que a gente faz para dar nome para esses bichinhos aí, professora? Então, nesse caso, a gente vai dar nome por partes, porque os ésteres eles têm nome e sobrenome. Olha que bonitinho. Por que eu digo isso? Porque tem um D aqui, ó. Então a gente dá o nome da primeira parte, D, e aí o nome da segunda parte. Como assim? A gente vai começar dando nome para a parte que tem a dupla ligação com o oxigênio. Então, vamos fazer esse aqui, por exemplo, esse segundo. Então, aqui, como que vai ser? Ele tem 2 carbonos nessa primeira parte, antes desse outro oxigênio aqui. Então, eu vou dar nome para essa primeira parte. Entre os carbonos, tem ligação simples, são 2 carbonos, o prefixo et. Aí, eu acrescento, então, o sufixo oato. Nesse caso, são 2 carbonos, et, an, mais o ato, etanoato de, certo? E aí, eu vou dar o sobrenome para esse composto, que eu vou contar quantos carbonos tem depois do oxigênio. Nesse caso aqui, a gente tem só um carbono depois do oxigênio. Então, só tem um carbono, o prefixo é met. Eu vou considerar que aqui é como se fosse uma ramificação. E aí eu acrescento il, né? Mas os ésteres, apesar de eu falar os ésteres, ela é uma menina, então o nome termina com A. Então vai ficar lá, etanoato de metila. E assim por diante. Então sempre eu dou nome para a primeira parte, que é a parte que tem a dupla ligação com o oxigênio. Acrescento o sufixo oato. Acrescento o ato, aí acrescento o prefixo de e vou dar nome para a segunda parte da molécula, onde eu vou contar quantos carbonos tem e vou acrescentar no final do nome o sufixo ila, certo? É bacana esse outro exemplo aqui de baixo. Vamos ver a primeira parte dele. Quantos carbonos tem até chegar à dupla ligação com o oxigênio? Então, vamos contar lá. 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 carbonos, put. Ah, professora, eu não sei esses prefixos. Pega lá teu caderno, que você deve ter anotado os nomes desses prefixos, ou teu livro, e observa lá esses prefixos, que é bem importante você ter gravado isso. Entre os carbonos tem ligação simples, então intermediário, an. Essa primeira parte do nome recebe o sufixo oato. Então, butanoato. Butanoato de quê? Lembra lá que os ésteres têm nome e sobrenome. De, e eu vou contar quantos carbonos ele tem depois desse outro oxigênio aqui. Então, vamos lá. 1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos, o prefixo é prop. Como é o sobrenome do éster, vai terminar em ila. Então, o nome desse composto é o propanoato de propila. Butanoato de propila. Beleza? E onde a gente encontra a função éster? Então, a gente encontra, como os ésteres em geral, eles têm um odor agradável, eles são utilizados normalmente como aromatizantes. Então, aqui tem o exemplo de alguns aromatizantes. Aromatizante em alimentos com sabor de uva, usa esse composto aqui. Aqui a gente tem ésteres mais simples, como um etanoato de pentila, que tem um aroma artificial de banana, um etanoato de butila, aroma artificial de maçã verde, butanoato de etila, de abacaxi, e assim por diante. Então, isso é bem comum, né? A gente encontra isso bem comum em balas, pirulitos, né? Que tem sabor artificial dessas frutas. E para
a gente finalizar o estudo das funções oxigenadas, quero falar também a respeito dos éteres. Então, veja, é diferente dos ésteres, né? Na função éter, tem um oxigênio apenas. Então, o que vai acontecer? Esse oxigênio vai estar entre carbonos. Ele vai estar agindo como se fosse realmente um heteroátomo. Ele é um heteroátomo, certo? Então, você tem lá uma sequência de carbonos e o oxigênio aparece entre carbonos, com ligações simples, obviamente. Como que a gente faz para dar nome? Então, aqui, o oxigênio ele vai dividir a cadeia em duas partes. O oxigênio que é o responsável, então, por essa divisão. Então, vamos analisar aqui. Eu vou começar dando nome para a parte que tem menor número de carbonos. Então, nesse caso, essa parte aqui da esquerda, que tem um carbono só. Um carbono, o prefixo é met. Aí, eu vou acrescentar o sufixo oxi. Então, oxi. E o restante da cadeia, que é a maior parte, eu vou dar nome como se fosse um hidrocarboneto qualquer. Então, nesse caso aqui, tem dois carbonos o prefixo et. Entre os carbonos tem ligação simples, intermediário an, e o nome termina com o. Então, por isso, metóxi, da primeira parte, etano, da segunda parte. Então, a segunda parte do nome sempre é como se fosse um hidrocarboneto. Então, veja aqui, ó. Esse aqui é legal. O oxigênio, dividindo ao meio, começo sempre pela menor parte, conto quantos carbonos tem. Vamos desconsiderar aqui, vamos montar junto. Um carbono só, met. Vou usar o sufixo oxi, então, metóxi. Aí, a gente vai dar nome para o resto da cadeia. O resto da cadeia vai receber nome como se fosse um hidrocarboneto. Então, vamos contar quantos carbonos tem. 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 carbonos, pente. Entre os carbonos tem ligação simples, então o nome intermediário an, se é como se fosse um hidrocarboneto, termina com o. Então, metóxi, pentano. E aí a gente tem aqui alguns exemplos de éteres que foram utilizados ou que são utilizados até hoje. O etoxietano, veja que bacana aqui, ó. Ele tem 2 carbonos de cada lado. Ele também é conhecido com o nome comercial de éter dietílico. Né? E o éter dietílico, a gente ouve muitas vezes falar apenas éter, ele foi utilizado, muito utilizado, como anestésico. Porém, ele tem uma alta inflamabilidade, ou seja, ele pega fogo com facilidade e, além disso, ele causa alguns efeitos adversos na pessoa que está sendo anestesiada com ele. Então, hoje é substituído por outros anestésicos que têm um controle maior, uma segurança maior. E uma outra substância que também é um éter é o metoxiterquibutano, que é usado como um antidetonante na gasolina. Então, como a gasolina é um composto que muito inflamável, eles acrescentam essa substância, também um éter, né, claro, para que ela não detone espontaneamente, para que ela não pegue fogo sozinha, certo? Beleza, gente? Então, essa foi uma pincelada rápida sobre essas 3 funções. Na segunda-feira, eu vou propor alguns exercícios para vocês a respeito dessas 3 funções oxigenadas. E na quinta-feira, não é na quinta. Na segunda-feira, nós vamos fazer a nossa aula ao vivo também. Então, durante a aula ao vivo, a gente vai resolver alguns exercícios juntos, ok? Então, acompanhe lá no mural o horário certinho da nossa aula pelo Meet, assim como também o link, certo? Muito obrigada, se cuidem
Até mais. Beijo. Tchau, tchau.